Bom dia, pessoal. A gente vai dar continuidade, né, à série de sermões comemorativos aí da Reforma. A gente já teve Sola Graça com o Anderson, né, há umas 2 semanas atrás, aí, por aí. Semana passada, Sola Fide com o Pacífico. E agora a gente continua com Solos Cristos, beleza? Eu vou orar antes de começar, tá? Eu gosto de orar antes de começar. Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos trazer clareza daquilo que a gente tem que entender sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua Palavra. Que a gente venha a simplesmente estar de coração aberto para entender o Seu propósito. Quando a gente fala de solos Cristos ou somente Cristos, né? A gente tem que primeiro entender o porquê que esse somente veio em evidência, né? E a Igreja Católica medieval, ela tinha uma linha de pensamento de que existia mediadores entre o homem e Cristo, né? E que também o homem, ele era participante da sua salvação. Então, os reformadores, eles foram de contra essa linha de pensamento. Por quê? Não porque eles estavam embasados no seu próprio conhecimento de que, não, eu vou contra essa linha de pensamento porque eu tenho uma linha de raciocínio que vai contra isso. Não, eles estavam totalmente fundamentados nas Escrituras, né? Então, eles não se levantaram contra esses argumentos simplesmente por achismo, né? Simplesmente por achismo. Mas eles estavam embasados completamente nisso, né? Então, os reformadores se levantaram sobre essa linha de pensamento, uma linha de pensamento totalmente herege, né? De que existe mediadores entre o homem e Deus, sendo que somente Cristo é que é essa ponte, né? É essa mediação entre o homem e Deus. Então, houve esse posicionamento dos reformadores. E a gente vai ver uma problemática, que essa problemática existe desde a época dos reformadores, nos tempos atuais, e eu vou expor aqui a carta de Colossenses, que também era uma problemática existente naquela época, né? Então, infelizmente, a gente vê que desde a época de Colossenses, desde a época da Reforma, e infelizmente nos dias atuais, a gente vê que está totalmente deturpado a ideia de que somente Cristo é o mediador. Por mais que a gente tenha uma linha de conhecimento, por mais que a gente tenha um estudo, por mais que a gente tenha lido muito sobre isso, tenha sido pregado muito sobre isso, a gente, às vezes, se cai no mesmo erro de que desse pensamento meio que passado de que o homem é participante da salvação ou que existe um mediador entre o homem e Deus. Então, a gente vai expor um pouco Colossenses, capítulo 2. A gente vai ler Colossenses, capítulo 2 e Colossenses, capítulo 1. Só que eu vou começar pelo Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, a gente vai ler do 1 até o... Do 1 até o 23, a gente vai ler. Colossenses, capítulo 2, do 1 ao 23. Vamos lá. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Portanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor,
também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé como foste instruídos, para que transbordem ações de graça a Deus. Verso 8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Verso 9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado é unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Verso 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vós sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores. Não mais obedeçais às regras como estáis. Não toques, não proves, não manuseis. A gente vai até aqui. A igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, né? Porém, alguém muito próximo dele estava em Colossos, que era Epáfras. Epáfras é o plantador, vamos dizer que ele é o plantador da igreja de Colosso, né? E Epáfras, a igreja de Colossenses era uma igreja que tinha uma boa fé, tinha um bom amor, né? Paulo, em Colossenses capítulo 1, vai frisar um pouco sobre isso, vai lançar esses elogios sobre a igreja de Colossenses. Porém, a gente vai perceber, como a gente tem lido aqui o capítulo 2 de Colossenses, que existia uma parte de pessoas ali que estava se dirigindo para outro tipo de conhecimento, para outro tipo de, vamos dizer, de religiões falsas que eram apresentadas naquele tempo, né? E uma dessas religiões, uma dessas crenças falsas, muito forte na época, porém não era tão fundamentada como hoje, mas na época tinha um pouco de, digamos que, estava ali começando a se alicerçar, a se fundamentar, era o agnosticismo, né? Então, era muito forte na época, porque eles diziam que, para ter total conhecimento, né, eles precisavam de um conhecimento secreto e privilegiado. Então, todos aqueles que participavam do gnosticismo receberia um conhecimento privilegiado, algo privilegiado, iluminado, vindo de uma luz, para poder descobrir os mistérios que Deus tinha.
Então, para se obter uma salvação, para se obter, se chegar até Deus, teria que seguir justamente esse agnosticismo. Porém, o apóstolo Paulo, nessa carta escrita, ele vem reivindicar o que estava sendo pregado para aquela parcela de pessoas ali. E como que ele vai reivindicar sobre tudo isso? Quanto sobre o agnosticismo, quanto sobre o legalismo judaico, que também estava muito forte, quanto sobre o misticismo. Ele só poderia reivindicar, ele só poderia trazer uma resposta para aquele povo, apresentando e evidenciando que somente por Cristo eles obteriam a salvação. Que a salvação, sim, vinha mediante a fé e não pelas obras, não pelos que eles faziam, como o Pacique falou na semana passada. Mas é interessante que a gente vai observar que esse grupo ele ia muito mesmo nessa linha de raciocínio do que estava sendo pregado. Ou seja, era um grupo que não estava fundamentado naquilo que foi pregado naquela época. E se a gente observar, isso segue até hoje, desde aquela época, desde a época dos reformadores até hoje. Que as pessoas ouvem o evangelho, né, sabem dos princípios, sabem dos valores, porém não absorvem e não vivem aquilo. Por quê? Porque acha que, sabendo sobre filosofias, sabendo sobre ensinos que te revela alguns mistérios, vai poder chegar até um objetivo do secreto do mistério de Deus. Sendo que não. Sendo que Cristo, somente por Cristo, é que a nossa vida, ela segue. Né? Então, Cristo triunfou sobre a cruz. Cristo, ele é, de fato, o mediador entre o homem e o próprio Deus, porque ele é plenamente o próprio Deus. Então, não existe essas linhas de raciocínios ou alguns deuses ou alguma circunstância que vai levar o homem até ele. Então, Paulo ele vai começar a reivindicar algumas coisas. E a gente vai expor esse capítulo 2. Alguns versos deles, né? A gente vai começar pelo 6. Vamos lá pelo 6. Porque do versículo 1 até o versículo 4, ele vai dar a saudação e tudo mais. E ele vai, mais uma vez, evidenciar que em Cristo está todo o tesouro da sabedoria, do conhecimento. Ele vai trazer essa evidência de Cristo aqui. Vamos lá, verso 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem ações de graça. Olha só, Paulo estava dizendo que o evangelho foi pregado naquele povo ali, para aquele pessoal todo. Porque alguns receberam a Jesus, né, entenderam quem era Cristo, entenderam o seu sacrifício e tinham que caminhar nele conforme os ensinamentos que estavam sendo pregados ali naquele momento. Então, Paulo ele fala assim, vocês têm que se alicerçar, vocês têm que se edificar simplesmente na fé em Cristo. Isso tem que ser inegociável. Então, não é para negociar com pessoas que vêm com falsos ensinamentos, falsas crenças, porque vocês estão alicerçados, edificados em uma fé. E é essa fé, né, que leva vocês à salvação. Não existe nada que vai levar vocês à salvação, a não ser a fé em Jesus Cristo. Então, Paulo sabia que o evangelho tinha sido pregado ali. Né? Sabia que o evangelho tinha sido distribuído ali como uma boa nova para aquele povo. E as pessoas sabiam que, sim, a fé era o fundamento que levava à salvação. Então, ele adverte aqui, presta atenção. Vocês sabem, vocês têm um conhecimento, cuidado para não olhar para a direita e para a esquerda. Segue em frente. E aí, no verso 8, ele vai alertar sobre isso. Né? Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Paulo sabia, de fato, que estava acontecendo alguma coisa ali, que crenças estavam sendo mais fortalecidas, como o agnosticismo, como filosofias falsas, como o legalismo judaico. Paulo já sabia de tudo isso. Por isso ele orienta e faz com que aquele povo entenda, cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Religiões falsas, crenças falsas, filosofias que não têm nada a ver com os ensinos das Escrituras, lhe faz escravo.
Isso a gente bota para o tempo atual hoje. Então, Paulo sabia que não existia essa de que as filosofias, as crenças iam trazer uma solução do conhecimento de Deus. Muito pelo contrário. As crenças, as filosofias, tudo aquilo que estava ali ia aprisionar as pessoas, trazendo esse falso ensinamento e deturpando aquilo que já tinha sido pregado por Epáfras e por outras pessoas sobre o real evangelho. E que sim, somente Cristo era o responsável de levar o homem até Deus para a salvação. Então, Paulo ele adverte isso no verso 8, e ele faz com que as pessoas entendam e tenham cuidado, né? Andem com cuidado, andem com sigilo, prestem atenção no que estava sendo pregado ali, prestem atenção nos ensinamentos que já tinham recebido, para não haver essa enganação e para não haver esse aprisionamento. E aí, mais uma vez, no verso 9, Paulo ele evidencia, né, Cristo com toda a sua plenitude, com toda a sua soberania, e ele fala o seguinte: pois, frisa aí, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. É interessante afirmar isso e deixar bem claro para as nossas mentes que só isso aqui, se eu parar aqui nesse verso, já evidencia por completo que somente em Cristo é que há toda a plenitude de Deus e tudo que acontece. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Paulo ele afirma, ele não é um achismo, não é uma incerteza, é uma certeza absoluta da verdade de quem conhece de fato o Evangelho. Paulo afirma: pessoal, em nada, em nenhuma religião, em nenhum Deus, em nenhuma circunstância, vocês vão ver plenamente Deus ali. Somente em Cristo é que está a plenitude total de Deus. Porque Deus ele é plenamente Deus, né? De Cristo é plenamente Deus. Então, não existe uma negociação para a doutrina da divindade, sabe? Não existe uma negociação desse tipo. Em Cristo habita o Deus, mas também no agnosticismo habita os conhecimentos que a gente vai descobrir o que Deus tem para a gente. Não existe isso. Paulo sabia disso, tinha evidências disso, tinha certeza absoluta disso, porque ele vivia uma verdade. Então, se as pessoas ali entenderam a verdade de fato, elas não iam se inclinar para a direita. Mas se elas ouviram a verdade, porém não vivenciaram aquela verdade na prática, consequentemente eles iam cair nessas vãs filosofias. E aí Paulo continua nessa carta, né? Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Paulo mais uma vez fala que Cristo é o cabeça de todas as coisas, né? Que principados e potestades não poderiam ali tentar anular a soberania de Deus, porque ele é o Deus sobre todas as coisas, e que ele era o cabeça de todo o poder que existia ali e de toda a autoridade. Então não existia anjos, não existia principados, não existia potestades que poderia anular a soberania e a supremacia de Deus, porque ele era o cabeça. Então, se ele é o cabeça de algo, se ele, vamos usar um exemplo aqui, se existe um líder de um grupo, esse líder, ele lidera todo aquele grupo e ele delega, né, algumas coisas para aqueles grupos, algumas funções, alguns ensinos, porque ele é o cabeça do grupo, né? Então, Cristo é o cabeça de tudo, ele está sobre tudo. Então, a gente vai ver em toda a Bíblia, não só em Colossenses, mas em toda a Bíblia, a evidenciação da supremacia de Deus, né? E o que é essa supremacia? Que está sobre todas as coisas, né? Que é o Deus sobre todas as coisas. Então, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, não existe principado e potestade que queira estar em primeiro lugar do que o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa.
Isso aconteceu quando fostes sepultado com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados, mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O legalismo judaico estava também bem forte na época, e diziam que quando se circuncidasse, né, toda criança com 8 anos tinha que se circuncidar, né, obtinham a salvação através disso. Então, isso era muito pregado na época para aquelas pessoas também, e eles iam muito sobre esse tipo de ensinamento. Porém, é importante observar uma coisa, no verso 12, no verso 11 e no verso 12. Olha só. Nele também foste circuncidados não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Verso 12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a salvação, ela não ia vir pela circuncisão de mãos humanas, mas a salvação, ela ia vir através do sepultamento, né? Aí vem a questão do sacramento, né? O batismo. Porque todo aquele que é batizado realmente morre, é sepultado, e entende a fé em Cristo, e é essa fé, que é mediante a essa fé, que leva à salvação. Então o versículo 12 é bem claro em relação a isso. Ele vai conter o sacramento, que é o batismo, né? Um dos sacramentos, que é o batismo, e ele vai dizer, o batismo, você é sepultado quando você se batiza. Se você se batiza, você tem plena convicção e fé na obra redentiva de Deus, na obra da cruz, e automaticamente você é levado à salvação mediante a fé. Então, basicamente isso que ele fala. Quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é aquela questão da consciência de quem a gente está servindo, né? Do ensinamento pregado. Por que eu me batizo? Porque eu entendo o sacrifício de Jesus. Porque eu entendo que eu sou salvo. Mediante as minhas obras? Não. Mediante as minhas forças? Não. Mediante a circuncisão feita por homens? Não. Mediante ao sepultar da minha carne e ao novo nascimento no batismo. Então isso é importante frisar também, e Paulo também tinha essa convicção e estava passando algo importante para aquele povo. Para eles terem a certeza, né, de que não existia essa questão da força totalitária do legalismo judaico na época. Continuando. Verso 13. E a vós outros estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Verso 13 e 14 evidencia o triunfo de Cristo na cruz, né? Que a morte dele ali na cruz, a morte dele pregado no madeiro, pagou a dívida, né? Que consistia ali em ordenanças que era contrária, em falsos ensinamentos, e tudo aquilo que era pregado na época, tudo aquilo que a galera estava se inclinando para o mal, porque a humanidade era pecadora, mediante a tantas coisas. Cristo, ele foi pregado no madeiro para ali pagar uma dívida, né? Para a gente poder obter a salvação, para todo aquele que crê, né, no caso. Então a gente vê que essa dívida, ela foi removida quando Cristo foi pregado ali na cruz. Então a obra redentiva de Cristo tinha que estar totalmente frisada e evidenciada naquele tempo para aquele povo. Eles sabiam que a dívida das transgressões daquele povo não poderiam ser justificadas ou pagas por qualquer outro tipo de sacrifício ou por qualquer outro tipo, de acontecimentos cósmicos ou acontecimentos que anjos iam intervir em alguma coisa,
Mas eles tinham que ter a certeza de que o pregar no madeiro, o pregar numa cruz, ia anular aquela dívida, e com fé nisso, e somente em Cristo, fé somente em Cristo, eles iriam obter a salvação por completo. Então, Paulo, a gente vê que ele, nessa carta aos Colossenses, ele não amansa muito, sabe? Ele não pega um retorno, ou então ele não enfeita muitas coisas. Ele vai direto, ó. Para vocês obterem a salvação de fato, vocês têm que fazer isso e aquilo, tem que crer nisso e naquilo. Então, era totalmente evidenciado tudo isso aqui. Então, não tem um A, ou um B, ou um C. Não, é Cristo. Cristo, a cruz do Calvário, a redenção, né? É em Cristo que está tudo, é Cristo que reina sobre todas as coisas, é Cristo. Então, a gente vai ver isso em toda a Bíblia, evidências da supremacia de Deus. Mas Colossenses, ele vai evidenciar a tal ponto que a gente vai ler ainda no Colossenses capítulo 1, que em Cristo está todas as coisas. E que não realmente, de fato, não existe nada que está fora dele. Verso 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelos que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com a relação a algumas festas religiosas, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. A gente vê que aqui ele já traz para a gente, né, a questão do que tinha na época do legalismo, né? A questão da dieta, a questão da dieta judaica na época, a questão de que, enfim, algumas regras que não faziam muito sentido para obter a salvação, né? Não fazia muito jus ao que era ensinado. Então, aqui no verso 16, ele vai falar sobre as festas pagãs, sobre essas celebrações que as pessoas teriam que participar para obter algum tipo de salvação, algo desse tipo. Ou até mesmo questão de dias de sábado, toda essa questão que a gente já entendeu aqui mesmo. Então, mais uma vez, ele coloca em evidência que não precisa de algo tão grande ou tão enfeitado para poder obter essa salvação em Cristo. Verso 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Verso 17, ele reafirma o que está dizendo no verso 16, né? Sobre a questão dessa dieta, de que só poderia comer algumas coisas, sobre tradições e festas pagãs, sobre festas religiosas de celebração, rituais. E aí, aqui no verso 17, ele coloca por baixo mesmo tudo isso, né? Como se fosse assim nada e realmente é nada. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. Ele sabia que isso aconteceria, ele sabia que ali em Colossenses ia sim ter algumas crenças que enganariam as pessoas, que tirariam o foco dessas pessoas de Cristo, da salvação. Então, nesse verso 17, ele fala sobre isso e ele, mais uma vez, evidencia na parte B do versículo. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, mais uma vez, ele coloca que tudo está sobre Cristo. Então, a realidade do mundo, a realidade do sacrifício, a realidade de tudo, encontra-se somente em um ser, Jesus Cristo. E mais nada. Verso 18. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou cultos a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnais. A gente vê que aqui ele adverte sobre pessoas que trazem conhecimentos falsos através de barganha, através de uma humildade falsa, né? De, isso aqui vai te levar até a salvação. Esse Deus é muito misterioso. Tu vai ter que fazer isso aqui, vai estar mais iluminado, vai estar mais com a mente aberta para entender quem é esse Deus e tal, para entender as coisas e tudo mais. Isso são palavras que é realmente para prender as pessoas, prender e amarrar a ensinamentos que são distorcidos, né? Então, Paulo ele traz essa evidência de que a gente não tem que estar fundamentado
no que os anjos vão falar, no que os cultos falsos vão dizer, no que as pessoas, com sua humildade, com o seu jeito carinhoso de apresentar uma religião falsa, vai trazer. Paulo adverte que a gente não deve ceder a formas carinhosas de ser pregado, que nada tem um custo, que nada vai ter um preço a ser pago. Mas simplesmente ele coloca em pauta que a gente deve prestar atenção em tudo isso e deve desprezar esse tipo de ensinamento por total. Beleza? Verso 19. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Verso 19 afirma mais uma vez o que diz no verso 18. Todos esses tipos de cultos pagãos, esses tipos de anjos que trazem algum tipo de conhecimento sobre Deus, eles não estão unidos à cabeça. Aí entra a questão. Quem é a cabeça? Cristo. Se eles não estão unidos à cabeça, que é Cristo, eles não fazem parte daquilo que realmente importa, que é Jesus Cristo. Porque o verso 19, ele traz essa clareza de que, de fato, nada que não está ligado à cabeça, que é Cristo, é de fato real, é de fato verdadeiro. Vou ler de novo. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado é unido por seus ligamentos e juntas, e efetua o crescimento concedido por Deus. Ou seja, se não está ligado à cabeça, se não está ligado a Cristo, se não está fundamentado em Cristo, de nada é. Porque Cristo é totalmente ligado ao quê? Ao próprio Deus, né? Ao próprio Deus que faz esses ligamentos e juntas, efetua o crescimento que é concedido por Deus. Então, se o corpo não está ligado à cabeça, não tem um crescimento. Ou seja, a gente logo observa, Paulo já lança logo para aquele povo que tudo aquilo era falso. E cabia a eles realmente obedecer e estar embasado naquilo que era falado, que foi pregado por Epáfras, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, ou se eles simplesmente iam realmente por essas vãs filosofias. Verso 20. Considerando que morretes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeito... Peraí, meu celular travou, gente. Tá esperando, né? Ele sabia que ia falar isso aqui. Vamos lá. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, para que vos sujeitais ainda a tais ordenança, como se pertencesse a sistemas de valores, não mais obedecei a regras como estáis. Vamos de novo. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e falsas religiosidades deste mundo. Paulo está dizendo aqui, vocês entendem quem é Cristo? Vocês estão fundamentados neles? Vocês sepultaram, se batizaram e renasceram com Ele? Então, considerando tudo isso, que vocês morreram com Cristo, entendendo que Ele é o primeiro entre todas as coisas, o soberano sobre todas as coisas. Vocês entendendo isso, vocês morrem para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo. Porque todo aquele que está fundamentado em Cristo, todo aquele que está embasado nas Escrituras, eles não cedem às tradições nem às religiões falsas. E aí entra muita questão de que Paulo fala que depois que morrestes com Cristo e que renascestes, que eles renasceram, que nós renascemos, a gente não é mais escravo de tais regras. A gente não tem que obedecer regras de falsos ensinamentos que nos levam a um falso Cristo, a um falso evangelho, porque justamente a gente morreu com Cristo e a gente entende que Ele é o Salvador e que Ele é o Deus de todas as coisas. Verso 21. Não toques, não proves, não manuseis.
Verso 21 também é ligado ao verso 20, né? A essa questão de regras, né? Ah, não toque nisso, não faça isso, porque isso aqui não vai te trazer uma evidência clara dos mistérios. Não prove isso, porque não pode comer determinadas comidas. Não manuseie as coisas dessa forma. Aqui, Paulo estava atrelando o versículo 21 ao verso 20. E estava simplesmente aqui falando que não precisa obedecer essas regras falsas, porque realmente as regras que tinham que ser obedecidas eram as regras que foram pregadas na época, o Evangelho de Cristo. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Tudo que é de ensino humano não tem valor algum. Então quer dizer que nada que a gente ensine, nada que a gente pense tem valor. Não estou falando disso, não. Estou falando que todo ensinamento humano, sem embasamento bíblico, sem aquilo que Cristo tem nos alicerçado, que finge ser algo que nos leva a uma salvação que não é Cristo, não é válido. Né? Tudo aquilo que o homem faz por si só, com a força do seu próprio braço, para poder obter alguma coisa dentro do Evangelho de Cristo, não é válido. Porque somente em Cristo, a gente pode realmente, de fato, caminhar conforme uma verdade. E essa verdade é absoluta e inegociável. Então, nada se baseia em ordenanças e ensinos meramente humanos que se acham ou que trazem para a gente uma solução de algo. Não existe a solução da salvação, né, com ensinamentos contrários à Bíblia. A solução, os ensinamentos, estão todos aqui, nas Escrituras. Então, tudo que Paulo falava aqui, ele estava simplesmente baseado nas Escrituras. Tudo que os reformadores alegaram naquele tempo, não era por eles mesmos, estavam baseados nas Escrituras. Tudo que nós, igreja saudável, igreja pautada na palavra, afirmamos de forma inegociável, não está nos nossos meros conhecimentos humanos, está fundamentado nas Escrituras. Porque se nós caminhássemos de acordo com os nossos ensinamentos humanos, pelos nossos conhecimentos de algo ou alguma coisa, ou achismo, nós caminharíamos para um precipício. Né? Porque nós somos inclinados à morte. Totalmente à morte. Então, a nossa vida por si só, quem é casado, quem namora, ministério, a vida por completo, ela não pode ser movida por você próprio, pelas suas próprias decisões. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Se não estiver em primeiro lugar, você está indo completamente contra a Bíblia. Contra a Bíblia. E você não está usando, não está fazendo de uso, né, esse termo dos reformadores de somente Cristo. Esse termo que é pautado nas Escrituras. Somente Cristo em quê? Somente em Cristo só no domingo? Somente Cristo como? Somente Cristo nas nossas vidas. Somente Cristo que nos leva à salvação. Somente Cristo que eu estou fundamentado. Somente Cristo que eu tenho fé, que me leva a essa salvação. Somente em Cristo que eu creio nas Escrituras. Se a gente pegar os 5 solas, sola gratia, sola escritura, não é isso? Sola deu glória e sola fide, todas estão atreladas ao solo Cristo. Porque com fé eu tenho em Cristo. As Escrituras em Cristo, porque é o próprio Cristo. A palavra, né? A palavra se fez carne. A glória é totalmente de Cristo. Então, todos os 5 solas, os 4 solas, é atrelado a isso. Então, não existe o sola fide acolá, o solo deu glória ali, o solo dos Cristos aqui, não. Todos levam a um só objetivo. A nos trazer consciência da salvação. E que tudo é mediante a Cristo. Verso 23. Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina
para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Vamos de novo. Esses regulamentos, essas regras, né, têm de fato aparência de sabedoria, né? Já entra aí a enganação, né? Aparência de sabedoria, enganação, com sua pretensa religiosidade, mostrando que sim, temos que seguir regras, porque toda religião tem que ter regras. Que a religião, sim, essa religião, ela anda nos parâmetros daquilo que tem que acontecer. Falsa humildade, né? Como eu falei no versículo anteriores. E rígida disciplina. Porque é daquele que não cumprir os ensinamentos de vãs filosofias ou de falsas crenças. Para com o corpo, né? Mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então, só esse trecho final aqui já anulou toda a crença e toda a religião por si só. Se não tem valor algum para refrear as paixões da carne, como é que eles vão viver perante a princípios? E o que realmente tem valor para refrear as paixões da carne e para nos trazer consciência dos nossos atos pecaminosos, daquilo que nós erramos, dos nossos caminhos tortuosos, das nossas palavras erradas, das nossas mãos sangrentas? O Espírito Santo, o próprio Deus, Jesus Cristo. Porque é somente por Ele que há algo aqui dentro que a gente tem consciência, né, baseado nas Escrituras, baseado nos seus valores e princípios, é nele que temos consciência de fazer aquilo que é certo e desviar do que é errado. E muitas vezes tendo essa consciência, a gente desvia para o errado. Porque a gente não está totalmente fundamentado em Cristo. Entende? Então, qualquer tipo de crença e religião que não faz você pagar o preço não é nada que vai ser verdadeiro. Porque eu vi uma frase, não sei de quem é, mas fala sobre a questão do pagar o preço, né? Que o cristianismo não é uma religião certa para aquele que não quer pagar o preço. É mais ou menos isso, parafraseando. E realmente não é. Né? Você tem que pagar o preço, você tem que entender que você não pode viver de qualquer jeito, que você não pode viver conforme aquilo que você acha, né? Que você acredita. Acho que o problema da humanidade, que é um problema atemporal, vamos usar essa palavra, atemporal, é um problema que as pessoas insistem ainda, perante a tudo que é ensinado, a viver dependente das suas escolhas, dependente dos seus achismos, né? Dependente do que é fácil. E isso é um problema que a gente vê muito nítido aqui em Colossenses, apesar de ter um grupo que realmente entendeu quem Cristo era, né, em fé, em amor, mas a gente vê o outro grupo que, se desviou do caminho que é o correto. Né, e a gente vê que os reformadores trouxeram também isso, por ver que a Igreja Católica Medieval estava trazendo ensinamentos totalmente herege de que o homem tinha participação na sua salvação. O homem não tem participação na sua salvação, de jeito nenhum. O homem não pode se salvar por si só. O homem não faz nada por si só. Ele só se levanta da cama porque Deus dá graça e se levanta. Quando você está acabado, destruído, sem esperança nenhuma, não é você que coloca uma esperança dentro de você para você se levantar e seguir a vida. É Deus. Então não existe algo que medir esse relacionamento seu com o próprio Deus, não. Somente Jesus Cristo, mais nada. Então se você não estiver fundamentado em Cristo, você não tem uma relação com o próprio Deus. Isso é nítido. Se você não tem uma vida diária devocional, você não tem uma relação com o próprio Deus. Se você não conhece o Cristo que morreu num madeiro, numa cruz, por você e trouxe redenção para todo aquele que crê, você não consegue seguir em frente. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Então a gente tem que nem anular, aniquilar essa ideia de que a gente é participante da nossa vida da salvação. Que a gente pode fazer algo ou alguma coisa. Porque a gente está sendo totalmente herege, indo contra totalmente as Escrituras de que somente Cristo é o que é o responsável por tudo. Entende? Então, não existe nada que venha refrear as paixões da carne.
Somente o Espírito Santo trazendo consciência para o nosso coração. E o sacrifício que a gente tem que entender, o sacrifício de Jesus. Isso é algo hoje em dia que é visto como um simples ato de que morreu no madeiro por sacrifícios, redenção. Não, não é isso. E eu queria falar sobre isso exatamente. Sobre esse triunfo da cruz e o pagamento desse pecado, né? Dessa dívida que a gente tem. Porque isso também é somente por Cristo. Foi Ele que morreu lá. Ou foi outro? Não foi outro, foi Ele. Foi Ele, exatamente Ele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, deixasse ela aberta agora. A gente vai ver algumas evidências da justiça de Deus, né, desse triunfo da cruz. E eu queria que vocês lessem comigo alguns versículos que contém nas Escrituras, tá? Vai estar em livros diferentes, mas é importante a gente ler para poder ter uma compreensão melhor do triunfo da cruz. Beleza? Começando por 2 Coríntios 5, 21. Abre aí, 2 Coríntios 5, 21. É importante a gente ler esses versos sobre esse triunfo da cruz, para a gente ainda sair daqui ainda mais com a certeza, né, com mais convicção, fundamentado, embasado de que é somente por Cristo tudo que acontece. Beleza? 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Vou ler de novo. Ó. Porque aquele que não conheceu o pecado, Cristo, né? Que não tinha pecado algum, ele se fez o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Olha a última palavra, nele. Jesus ele não tinha pecado algum. Ele era santo, imaculado. Mas ele se fez o quê? Ele se fez justamente pecado, né? O próprio pecado, por todos nós que crê, né? E é nele, somente nele, que é feita a justiça de Deus. Somente nele. Não existe outro, somente nele. Continuando. Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Mais uma vez. Assim também, Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Mais uma vez, evidenciando que quem nos traz a salvação é o próprio Cristo. Né? Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar muito claro sobre isso. E para a gente encerrar mesmo aqui essa linha de raciocínio, Efésios capítulo 3, verso 8. Que usando esse verso eu já coloco como uma aplicação para a gente. Efésios 3, 8. E aí aqui em Efésios 3, 8, nos deixa a responsabilidade que nós temos da proclamação do real evangelho. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho, de fato, ele é inegociável. Inegociável. A gente tem essa responsabilidade de proclamar, né, de espalhar as boas novas. Então, o que eu quero falar para a gente hoje mesmo, assim, como uma aplicação mesmo nas nossas vidas, é que Cristo tem que ser pregado a qualquer preço. Ele não tem que ser
colocado em uma evidência, sabe? Puxa, Cristo, eu não vou pregar Cristo porque talvez o fulano ou ciclano não vá se converter se eu pregar algo que vá ofender ele. Não. Você tem que pregar, você tem uma responsabilidade, é uma responsabilidade sua de pregar Cristo. E você tem que sim, tem que sim pregar Cristo da forma mais verdadeira, mais genuína, conforme as Escrituras, e não negociar de jeito maneira as verdades do Evangelho. A doutrina da divindade é inegociável, o Evangelho de Cristo é inegociável, e se você negociar com tudo isso, você está em pleno pecado e caminhando para um abismo que, né, é monstruoso. E a gente sabe disso, né? Romanos 3:23 fala que todos pecaram, a humanidade ela tem essa tendência a cair, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como Romanos 6:23 nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas aí traz a solução, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente tem que sim pregar para as pessoas se arrependerem. Tem que sim pregar que sim, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas tem uma solução. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se arrependam dos seus pecados. Anseiem a eternidade. Preguem que somente Cristo é o que leva à salvação. Preguem que não é sobre os nossos feitos, mas é sobre o que Cristo fez em nós e nos direciona através do seu Espírito. Fundamentalizem a sua vida em Cristo. Seja no seu profissional, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento, no namoro, fundamentalizem em Cristo. Porque fora dele não há um crescimento. É como diz aqui o texto, né? Pode algo estar fora do corpo, desligado da cabeça, de onde que de Deus vem todo o conhecimento para essa cabeça que é Cristo. Pode a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, tudo que a gente vive, estar desvinculado dessa cabeça que é o próprio Cristo? Não pode. Porque é somente por Ele que nós caminhamos e vivemos. Se você não vive uma vida totalmente entregue a Cristo, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa fazer aquela palavrinha bonita, né? Uma introspecção daquilo que você tem vivido. Você tem que olhar para si mesmo e dizer, o que é que eu estou fazendo? Por onde eu estou caminhando? Não deixe as suas emoções tomarem conta do seu coração e da sua mente. Falo isso com total propriedade, viu? Porque eu sou desse jeito. Desse jeitinho. Não deixem que o seu achismo de algo, alguma coisa, lhe incline a andar por um caminho que você não deve andar. É Cristo. Cristo que tem que direcionar você. Cristo que tem que direcionar a igreja do Senhor. Porque é somente a graça, somente a fé que nos leva à salvação. Somente a graça de Cristo, somente a fé em Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo seu sacrifício, pelo seu triunfo na cruz. Obrigado por nos apresentar que só no Senhor nós podemos, de fato, ter uma vida, enfim, que vai seguir, de fato, aquilo que o Senhor quer para a gente. Blinda os nossos corações de falsas religiões, de falsos ensinamentos, de falsas filosofias que nos trazem algo mais cômodo para a gente viver, mas que a gente de fato possa viver de forma intensa aquilo que o Senhor tem para a gente, que a gente possa fundamentar a sua palavra nos nossos corações e entender que o Senhor é a mediação entre nós e o próprio Deus e que tudo está sobre o Senhor, Pai. Faz a gente entender que a nossa fé ela tem que estar fundamentada em um só, que é o Senhor, que é Cristo Jesus, Pai. Faz a gente entender que a graça derramada sobre as nossas vidas não vem de outro canto, vem do Senhor, Pai, Cristo Jesus. Nos faz entender que a Bíblia, as Escrituras não são meros papéis, mas que ela a Bíblia é o próprio Senhor. E tudo que está nela é sobre o Senhor, sobre os seus ensinamentos, Pai. Nos faz entender, Jesus, que
toda a glória é dada para o Senhor, Pai. Que tudo que a gente faz na nossa vida, Pai, é para te glorificar. Nos faz entender que não é o Senhor que precisa de nós, mas é nós que precisamos do Senhor a cada dia. Que a gente se levanta todos os dias e a gente vem para cá, ou faz qualquer tipo de coisa para te adorar, para te engrandecer, porque nós necessitamos disso. Nós precisamos disso. Isso é a necessidade nossa que temos todos os dias, Deus. Então, faz com que a gente saia daqui hoje entendendo que a nossa vida é toda fundamentada em Cristo. E que a gente possa todos os dias dizer que somente Cristo é o responsável pela salvação, somente Cristo é o responsável por tudo. Amém.